Boa noite, irmãos, irmãs. Mais uma vez nós temos, como disse o presbítero Rômulo, o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos para prestarmos um culto a Deus. Que privilégio, quando saímos da nossa casa, guardados pelo Senhor, abençoados, e nos reunimos com os nossos irmãos para prestar um culto que nós devemos ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Devemos ser gratos por isso, pela vida, saúde, condição de estarmos aqui, na certeza de que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Ele está aqui, recebendo a nossa adoração, nosso louvor. E Ele quer falar conosco através da sua palavra. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, lá no finalzinho do Novo Testamento, você vai encontrar essa carta que Paulo dirige a Tito. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, é infalível, é inerrante, é suficiente para nos conduzir à salvação. É agora que nós lemos esse texto da palavra do Senhor, escrito através do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá essa palavra para a igreja dos nossos dias. Fala conosco, Senhor, edifica a Tua igreja, ó Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão distantes, que sejam nesta noite, mais uma vez, desafiados pela Tua palavra, e nós possamos nos tornar não apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes da mesma, Pai. Fala conosco, Pai, e que essa palavra prospere na vida daqueles que a ouvirem, para a honra e a glória do Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, o nosso seminarista Rodrigo Gonzalez publicou um artigo, pedaço de um artigo do pastor Josemar Bessa, sobre a secularização que aconteceu ao longo do tempo
na Universidade de Harvard, hoje considerada a maior e melhor universidade do mundo. Essa universidade foi fundada por puritanos com um objetivo de preparar pastores para a Igreja do Senhor. Em 1636, e eu parei para pensar, você imaginou o que era o Brasil? Em 1636, lá o povo de Deus, os puritanos reformados, já estavam preocupados com a formação dos pastores, para que a igreja pudesse ser edificada firmemente sobre a palavra de Deus. E o tema da universidade, daquela escola naquele tempo, era verdade para Cristo e para a igreja. E um prospecto dessa universidade, 10 anos depois de organizada, dizia: o fim e propósito da vida e estudo dos alunos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, o único fundamento de todo conhecimento e aprendizagem verdadeira. Mas com o passar do tempo e com a secularização tanto da sociedade quanto da igreja norte-americana, esse lema chegou hoje aos nossos dias apenas como veritas, verdade. O resto, que fala de Cristo e da igreja, foi tirado. Então você vê o estandarte hoje da universidade, é a palavra latina, veritas. Interessante, né? A secularização da sociedade, da igreja e o liberalismo teológico, eles não acontecem da noite para o dia. Eles vão entrando na igreja aos poucos. E ao longo do tempo, os crentes vão se acostumando. Pastores liberais começam a pregar que a Bíblia já não é mais suficiente, já não é mais palavra de Deus. E com o tempo, isso vai passando despercebido, a igreja vai se acostumando. E chega um tempo em que essas ideias, essa secularização, domina a mente, a pregação da igreja, levando para longe da Bíblia. Uma prova clara é isso aí. Por isso, irmãos, a verdade bíblica, ela precisa ser constantemente anunciada e pregada. Precisa ser trazida à mente do povo de Deus, pelos pastores fiéis à Bíblia, para que a igreja não se perca no meio de tantas ideologias humanistas dos nossos dias, né, que estão penetrando na igreja sorrateiramente. E o final disso não será bom. O que é que nós vemos, irmãos? Nós vemos crentes, dizendo crentes evangélicos, defendendo ideologias perversas, mesmo ideologias contrárias à Bíblia, e postando nas redes sociais, que é o tema, né, dos dias de hoje, slogans ideológicos, sem qualquer critério, sem respeito pelas autoridades constituídas, sem respeito pelo irmão, sem respeito pela igreja do Senhor. Algo terrível está acontecendo em nossos dias. Crentes, irmãos, que são incapazes de citar a Bíblia, de dar uma mensagem de esperança, de vida a esse mundo que está morrendo aí aos milhares, sem Cristo. Mas são rápidos em rotular pessoas que pensam ao contrário delas. Não se importa em causar divisões no corpo de Cristo. Que tragédia nós estamos assistindo e vivendo. Não é mais a verdade de Cristo que prevalece. Não é mais a verdade da igreja que prevalece.
mas apenas a verdade, né, do seu grupo político, da sua ideologia e daquilo que ele quer alcançar. A verdade bíblica, a verdade de Cristo e da igreja são completamente esquecidos. Não se iluda, nós estamos à beira de uma convulsão social nesse país, com a tendência de piorar no ano que vem, as eleições. E as consequências são imprevisíveis. Se alguém não está pensando nisso, comece a pensar e orar sobre isso. Porque isso será catastrófico para as futuras gerações. Consequências terríveis virão. Por isso, irmãos, nós como igreja, temos que orar, clamar, buscar a Deus, pregar o Evangelho. Porque é a única saída. A saída é para o alto, não é para a direita nem para a esquerda, é para o alto. Tem que vir de Deus. Eu não estou fazendo aqui um discurso político, defendendo a esquerda, defendendo a direita, mas eu quero alertar os cristãos, a nós, a sermos bíblicos. É isso que estamos precisando ser, bíblicos. E não de um lado ou de outro, mas da palavra de Deus. A não sermos ideológicos, seja de que lado for. As ideologias são criadas pelos homens, pecadores, que colocam o homem no centro e não diferente da Bíblia, que coloca Deus no centro de tudo. Somente a verdade bíblica para Cristo e para a igreja, conforme o slogan da universidade, deve ser o lema da igreja, do crente fiel e sincero. Porque, irmãos, o crente ideológico, ele defende os princípios, os direitos de uma humanidade caída, como a sua causa principal. Mas o crente bíblico, ele vai defender os direitos do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que é soberano na redenção, que é soberano no juízo final. Então, um crente bíblico, ele vai se guiar, se pautar pela palavra de Deus, e para honrar e glorificar o Deus Criador. Mas inverteram, colocaram o ser humano no centro de tudo, como se fosse capaz de solucionar os problemas da humanidade. Que coisa terrível. Por isso, esse texto me veio à mente esta semana, e creio que, orientado pelo Espírito Santo, veio do Espírito Santo, porque é um texto até certo ponto desconhecido da Bíblia, né? A gente às vezes lê e se esquece, né? Mas esse texto, ele vem nos instruir sobre essa questão, irmão, tão importante para nós nesse tempo. E o tema dessa mensagem é a conduta do cristão em um mundo não cristão. A conduta do cristão no mundo não cristão. O que é que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Primeira coisa que o texto destaca, nos versículos 1 e 2, é que o cristão bíblico, ele tem a obrigação de obedecer e honrar as autoridades constituídas. Está escrito ali. Tem a obrigação de obedecer e honrar as autoridades constituídas. Veja o texto. Lembra-lhes, Paulo dizendo a Tito, que era o pastor desta igreja,
para que eles se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. E essa palavra boa obra, prontos para boa obra, no original ela tem um sentido, e sejam prontos para todo trabalho honesto. Vejam como é que a Bíblia nos instrui. Estejam prontos para todo trabalho honesto. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, brigões, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso aqui diz a palavra de Deus. E se alguém é um crente verdadeiro, autêntico, ele vai obedecer essa palavra. O presidente do Brasil eleito chama-se Jair Messias Bolsonaro. O governador de Minas Gerais eleito chama-se Zaqueu Romeu Zema. E a prefeita de Juiz de Fora, eleita, chama-se Margarida Salomão. São as autoridades colocadas por Deus sobre as nossas vidas. Gostemos ou não. Ou Deus é soberano ou Ele não é. Ou Ele dirige tudo com o fim da implantação, da consumação do seu reino ou não. E Deus coloca os governantes ou para abençoar uma nação ou para castigar. Basta ver a história dos reis do Antigo Testamento. Deus tem esse objetivo de abençoar ou de trazer a sua justiça. Romanos, capítulo 13, o texto clássico sobre esse assunto, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte, ser projetado aqui, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo, presta atenção, que aquele que se opõe à autoridade resiste, não à autoridade, mas à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E lembre-se que quando Paulo escreveu isso, tanto a carta quanto Romanos, o imperador de Roma era Nero, um dos mais sanguinários da história. E a igreja estava sob perseguição, cristãos sendo mortos por causa da sua fé. E ele escreve isso. Como entender um negócio desse? Mas isso é palavra de Deus, não é o que eu acho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 17, o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana, não por causa da instituição, mas por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, todos. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Irmãos, isso é palavra de Deus. Esse é o ensino da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse.
Mas o que nós estamos vendo é uma ignorância total sobre Bíblia. E pessoas falando como se fossem os grandes entendidos do nosso tempo, e tanta gente seguindo. O verso 2 está dizendo: não difamem a ninguém, nem pequenos nem grandes, não sejam criadores de caso, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Portanto, toda postagem que alguém faz nas redes sociais ou qualquer outra coisa que ofende alguém, que cause divisão no corpo de Cristo, só tem um nome: é pecado, é desobediência à lei de Deus, é rebelião contra Deus. Postar aquela famosa frase: fora Bolsonaro, fora Margarida, é se rebelar contra a determinação de Deus, do Deus que você diz servir. Essa pessoa diz servir. É rebelião contra Deus que instituiu tais autoridades. Está vendo hoje na rede social dizendo lá: evangélicos por fora Bolsonaro. Puseram lá: Bolsonaro mataria Jesus hoje. Quanta ignorância! Ninguém matou Jesus. Jesus deu a sua vida por amor. E, na verdade, quem matou Jesus fomos todos nós. Foi o nosso pecado. Então, não é só o Bolsonaro que mataria Jesus, é eu e você, todos nós, e quem escreveu isso. Está achando muito bonzinho, eu não mataria Jesus. Mas ele mataria. Que isso? Vai estudar a Bíblia para escrever um negócio desse. Ainda põe lá evangélicos. Irmãos, quanta bobagem, quanta coisa terrível. Nós estamos assistindo no meio da igreja, causando divisão na igreja. É triste. Postar lá: Bolsonaro genocida. Será que a pessoa sabe o que é um genocida? Ele tem provas. Nenhum governante no mundo está sendo culpado pela pandemia e mortes no seu país, somente no Brasil. Um homem está sendo acusado de morte de milhares. Que a pessoa tem provas de fazer uma acusação dessa. Isso é calúnia, é difamação, é pecado. E esse tipo de comportamento, irmãos, vai mostrar o quê? O que é aquilo que está no coração da pessoa. E aí o verso 11, aí do texto, diz que esta pessoa está condenada por si mesma. Ela mesma se condena por aquilo que está no seu coração. O prefeito Marcelo, na sexta-feira, trouxe uma excelente exposição para os jovens, no culto dos jovens. E disse, algo que nós estamos assistindo, estarrecidos, crentes, abandonando a sua comunidade de fé, onde a palavra de Deus é pregada, onde os sacramentos são ministrados, onde os irmãos se unem para a adoração, estão abandonando a comunidade de fé por causa de partidos políticos, de lado. Gente, que nós chegamos, e se deixar isso vai acontecer e vai acabar com a igreja. Quer dizer, essa palavra não vai acabar com a igreja, porque a igreja é indestrutível. Ela prevalecerá. Então, irmãos, esta
é a ordem bíblica para o cristão. Os versos 1 e 2 são muito claros. Ou alguém obedece a essa coisa, o que diz Romanos 13, o que diz 1 Pedro, capítulo 2, ou não. Ou a pessoa mostra que ele é um cristão bíblico ou não. Ele pode se mostrar que é um cristão de esquerda ou de direita. Na Bíblia ele não é. E como dizem por aí, né? Está claro? Ou precisa desenhar? Não tem outra saída. Gostemos ou não. Foi o que Deus colocou para nós. Porque essas ideologias políticas, irmãos, vão e vêm na história, desaparecem, reaparecem. Mas a igreja do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor não passará. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Por isso você tem que apegar essa palavra, porque ela é a verdade. Primeira coisa, então, o cristão tem a obrigação de honrar e de obedecer às autoridades. Porque elas foram instituídas por Deus, não por causa delas, mas por causa do seu Senhor, do Senhor da sua vida. Ele te chama e te determina a fazer isso. Uma segunda coisa que esse texto nos mostra, irmão, colocado. O cristão tem a obrigação de ser diferente do incrédulo. Porque o cristão foi justificado de seus pecados apenas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso está aí dos versos 3 ao verso 7. Texto maravilhoso. Nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso nós éramos. Mas quando a graça de Deus se manifestou, tudo muda. Por isso o cristão não pode se comportar como o outro, porque ele está ouvindo gente falar isso, falar aquilo, o cristão vai atrás. Que isso? Massa de manobra? Não pensa. É preciso dizer a este mundo que não são as obras que irão justificar a pessoa diante de Deus. Não adianta querer posar de justo, de bom, de ativista social, solidário com os pobres, de ser um humanista preocupado com o bem-estar do povo, porque nada disso vai justificar o pecador diante de Deus. Como disse o versículo 3, descreve muito bem o que é uma pessoa sem Deus. Como essa pessoa desse jeito pode dizer que é bom, que está procurando o bem do próximo? Está procurando o bem seu mesmo. Ele está querendo se justificar a si mesmo. Ele está querendo posar de gente muito boa. Isso descreve bem o que nós estamos vivendo no nosso país, irmãos. Mas que Paulo foi muito claro, dizendo que nós, cristãos, éramos assim. Mas não somos mais assim. Hoje nós pertencemos a um Deus que nos ama, que morreu no nosso lugar e que exige obediência. O presbítero Marcelo pregou aqui no culto das 5 horas sobre a cruz, que a cruz precisa nos chacoalhar, nos assustar, nos escandalizar, que a cruz precisa
nos trazer esperança. E que a cruz nos ensina a ser obedientes. Foi isso, Abraão? Guardou, né? Abraão estava indo no culto. Pastor Jefferson também. Por quê? Um cristão vai se comportar como um não cristão que não conhece a Jesus, que despreza Jesus, que zomba. Como seguir ideologias políticas, irmãos, que negam a fé cristã, que zombam da obra de Jesus na cruz, que escarnecem da sua ressurreição e do julgamento final que virá sobre este mundo. Ideologias que querem fechar a igreja, diz que a igreja não é relevante, que a igreja não é essencial, que os crentes podem viver sem igreja, e tem crente acreditando nisso. Parou de vir na igreja. Já não faz falta para ele o culto, a adoração coletiva, porque estão acreditando em mentiras, que a igreja, você pode muito bem ser cristão sem igreja, isso é mentira. Cristianismo, não existe cristianismo fora da igreja, por pior que seja a igreja, não existe. Mas estão falando dessa mentira e tem quanta gente acreditando que pode ser cristão, lá no cantinho dele, sozinho, sem participar de uma ceia, sem participar do culto a Deus. Coisa horrível. Vou te dar um exercício, abra em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, de 9 em diante. Olha a descrição que Romanos faz desse mundo. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, nem há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheios de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. São pessoas assim que muitos crentes estão seguindo suas ideologias. Pessoas que são completamente destituídas de qualquer senso, de qualquer coisa de Deus. Por isso, irmãos, o capítulo 4 ao capítulo 7 descreve aquela mudança radical que acontece na vida daquele que está descrito no versículo 3, está descrito em Romanos 3, e somente pela iniciativa de Deus. Desse Deus soberano que salva pecadores. Então, se algum cristão, alguém que se diz cristão, continua agindo como não cristão, ele está se enganando a si mesmo. Pode estar enganando até mesmo a igreja, mas não engana a Deus. Que descrição maravilhosa. Veja aqui como Paulo coloca as três pessoas da Trindade trabalhando na salvação do pecador, na nossa salvação. Verso 4. Quando a benignidade de Deus se manifestou, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticados, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, operando a salvação do pecador. Que descrição maravilhosa, irmãos, da palavra de Deus. Aí o versículo 7, para que Deus fez isso? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos, esperança de vida eterna. Sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O cristão, nesse mundo não cristão, ele tem que obedecer e honrar as autoridades. O cristão, nesse mundo não cristão, ele tem que ser diferente do seu conhecido, do seu irmão, do seu amigo não cristão. Não dá para ser igual. Não dá. Ou é cristão ou não é. E a terceira coisa, irmãos, que esse texto nos coloca, e último, é que a verdade bíblica precisa ser constantemente trazida à memória da igreja, dos seus pastores, para que a igreja permaneça firme nela. É o que Paulo vai falar a título do verso 8 ao verso 11. Fiel é essa palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. É a mesma coisa que eu falei do versículo 1. Estejam prontos para boa obra. Ou seja, prontos para todo o trabalho honesto. Interessante, né? Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, irmãos, alguém pode perguntar, por que o pastor está pregando esse sermão? Porque Paulo ordenou que os pastores fizessem isso, a partir de Tito. Trouxesse ao coração da igreja essa palavra. Confiadamente, para que aqueles que têm crido em Deus se empenhem na prática das boas obras, porque estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Irmãos, para não ficar dúvida, eu não sou Bolsonaro, e muito menos Lula e as suas ideologias, ou falta de ideologias. Eu procuro ser bíblico no meu pensamento e nas minhas atitudes, em todas as minhas falhas. Mas o meu papel aqui, como do pastor Jefferson, como de pastores que ocupam esse púlpito, é sermos profetas de Deus, que nos deu a incumbência de pregar o seu evangelho, o evangelho da cruz, como diz o presbítero Marcelo, da graça, que conduz à vida eterna. Que isso agrade os nossos ouvintes ou não? Porque se Ele me deu essa missão, Ele vai requerer de mim se eu fui fiel ou não. Então, Deus não me deu a incumbência de pregar ideologias, de pregar ou defender conceitos humanos, por mais simpáticos que isso seja ao pecador. Mas essas ideologias conduzem à morte eterna. E a minha função é alertar o pecador que há um Deus que salva, que ama, que liberta e que dá vida eterna. Nós, os pastores que procuramos ser fiéis à palavra, nós temos a mais honrosa e a mais difícil das tarefas deste mundo: anunciar o escândalo da cruz, anunciar de um Deus que morreu numa cruz por amor a pecadores indignos, mas que Ele não ficou preso na morte, Ele ressuscitou.
vive, reina e voltará. Portanto, irmãos, aquilo que nós estamos vivendo, é como eu já disse, não é pouca coisa, não. Não é questão de você ser de um lado ou de outro lado. Nós estamos tratando aqui de questões eternas, da eternidade. A eternidade com Deus ou sem Deus. Será que alguém está pensando nisso, pensando só em derrubar governo, ou pôr esse ou pôr aquele para governar? Já está pensando na vida eterna, que tem vida eterna? Como aconteceu com o lema da Universidade de Harvard, né, que de verdade para Cristo e para a igreja se tornou apenas verdade. Nós estamos vivendo esse perigo de esquecer que nós temos que pregar o evangelho da cruz que salva pecadores. Porque verdade sem Jesus não é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qualquer verdade que você vê aí que não inclui Jesus, não é verdade. E Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, ele será luz no meio dessa escuridão que nós estamos vivendo. Escuridão espiritual, moral, ética. Uma escuridão quase que não enxerga um palmo na frente do nariz, mas Deus nos chama para sermos luz. Porque se a igreja tolerar, irmãos, que no seu meio penetrem heresias perniciosas e ensino de demônios, ela perderá todo o seu sentido de existir. Mas como eu já disse e afirmo, mas isso não acontecerá, porque as portas do inferno jamais vencerão a igreja do Senhor. Os impérios caem, os governos passam, políticos poderosos morrem, mas a igreja do Senhor permanece para sempre. As ideologias deste mundo e a vida de todos nós irá passar em breve, porque somente a verdade de Cristo prevalecerá. E nós precisamos, então, saber como nós vamos nos conduzir. Como eu disse, de que lado nós estamos, nem da direita nem da esquerda, mas de cima, do lado de Deus, do seu Filho. Por isso, irmãos, como pastor dessa igreja, há mais de 33 anos, como ministro do Evangelho, eu quero conclamar os verdadeiros cristãos pertencentes a esta igreja, primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, a fazer aquilo que diz o versículos 9 e 10. Leia aí na sua Bíblia. Evita. Essa palavra evita significa rejeita. Não é só evitar, não, é rejeitar. Discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre política, porque não têm utilidade e são fúteis. Rejeita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Rejeita discussões insensatas, se apegue à sã doutrina, se apegue à doutrina bíblica, e você terá paz no coração. E você saberá para onde você está indo. Você saberá o que está acontecendo nesse mundo. Você não vai ser manipulado pelas notícias falsas, porque você vai ter um rumo certo e você estará olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Rejeita, rejeita, porque toda discussão, irmãos, leva a contendas, leva a separação, leva a inimizade e destrói a unidade da igreja, que é pior.
Mas o insensato, ele diz que prefere defender políticos ou ideologias humanistas do que manter irmãos e amigos na igreja de fé. Prefere não ter paz com o seu próximo, com o seu irmão. Prefere um grupo político do que a igreja do Senhor. Horrível o que está acontecendo. O verso 10, diga, né? Rejeita aquele que provoca divisões, faccioso. E é uma palavra dura. E causa muito mimimi, né? É a igreja. São os crentes que devem rejeitar aquelas pessoas que provocam divisão no corpo de Cristo depois de serem admoestadas. E elas estão sendo admoestadas nessa noite. Coisa triste quando se chega nesse ponto, né, irmãos? Mas é interessante que essa palavra faccioso, aqui do versículo 10, no original grego, ela é a palavra que dá origem à heresia. Né, nosso professor de grego aí? Heresia. Ou seja, o homem faccioso, aquele que provoca divisão na igreja, é um herege, é equivalente a um herege, é um que prega heresia. Pensou nisso, pastor Renato? Não é coisa de pequena monta, não. Você separar irmãos. Você provocar divisão do corpo de Cristo é algo terrível. Comparado à heresia. Um comentarista bíblico sobre esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: as divisões nunca são baseadas em princípios. Elas são baseadas no orgulho da opinião, na vaidade pessoal, no amor ao poder e na insuficiência da graça por cooperação. Muitas das divisões entre os protestantes são causadas por esse tipo de facção. A divisão é uma negação do ensino de Jesus. Essa palavra de Paulo a Tito, referente à heresia da divisão, é muito forte. Ele diz que não há lugar na igreja cristã para aqueles que não se deixam persuadir a não colocarem as suas considerações pessoais antes da unidade do corpo de Cristo. Antes de fazer qualquer coisa, pense na unidade. Pense na divisão que as atitudes podem causar no corpo de Cristo. O verso 11 encerra toda essa questão. Pois sabes que tal pessoa, facciosa, herege, está pervertida, está arruinada, vive pecando e por si mesmo está condenada, irmãos. Que coisa pesada. Dá temor e tremor na gente. Fica com as pernas bambas quando você pensa no negócio desse. Porque aí você faz um contraste desse verso 11 com o verso 7. Vejam bem. Aquele que foi salvo pela graça de Deus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Enquanto o outro, por si mesmo, se condena. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Jeremias, concluindo esse sermão. Jeremias 29, 7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É orar, é orar, é orar. Lembre-se, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nós estamos no exílio. O nosso lar está no céu, de onde nós aguardamos a vinda gloriosa do nosso Senhor para consumar o seu reino em poder e glória. É para lá que nós temos que caminhar. 1 Timóteo 2, verso 1 e verso 3 diz: antes de tudo,
pois, exorto para que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por isso, irmãos, a minha oração, a oração da liderança desta igreja, é para cada membro da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora seja um cristão bíblico, que tenha a Bíblia como a sua única regra de fé e prática e como palavra de Deus para ser obedecida. Não apenas estudada, mas obedecida. Que cada membro dessa igreja tenha a sua mente e as suas convicções forjadas pela palavra de Deus, e não pelas perniciosas e não cristãs ideologias humanistas do nosso tempo, que conduzem à morte física e eterna, mas que sejamos cristãos que anseiam pela vinda do reino, do Rei Jesus, em sua plenitude, e que vivamos constantemente clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela está diante de nós, não é algo que vem do nosso interior, da nossa cabeça, mas é algo objetivo, fora de nós, e não subjetivo. Por isso essa palavra, Pai, pregada aqui nessa noite, que não seja minha palavra, mas seja vista como palavra do Senhor. Uma palavra para a igreja, advertência, porque ainda é tempo de nos acertarmos com o Senhor. Tem misericórdia, Pai, da Tua igreja nesse país. Tenha misericórdia deste país. Abençoa as autoridades constituídas neste país, para que tenham sabedoria, discernimento, orientação do Senhor para bem conduzir essa nação. E que nós, igreja, sejamos luz, sejamos aqueles que proclamam o Teu Evangelho para a salvação dos pecadores. Ó Deus, guarda essa nação de coisas piores, de conflitos, ó Pai, que não sabemos as consequências. Tem misericórdia do Teu povo nesse país, Pai. Continua nos abençoando e nos dando, ó Pai, a direção da Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus.